Como utilizar o ChatGPT para fazer as suas descrições de cargos com muito mais facilidade, qualidade e, aliás, como plugar o ChatGPT no seu documento Doc do Google e já gerar insights e textos diretamente na sua descrição? Me acompanha porque eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e o nosso vídeo dessa semana tem que falar um pouquinho sobre ChatGPT, né? Afinal de contas, essa sigla tem tomado conta dos noticiários, dos comunicados de várias áreas, inclusive da área de recursos humanos. E muita gente ainda não começou a utilizar todo o potencial que a ferramenta tem, e não é pouco não. Mas nesse vídeo eu quero abordar especificamente a possibilidade de utilização do ChatGPT como uma ferramenta de apoio para a descrição de cargos. Isso porque descrever cargos nós sabemos que é uma atividade normalmente morosa, que toma bastante tempo do RH, porque para cada perfil profissional nós precisamos realizar entrevistas, fazer pesquisas de campo, entender o que os profissionais fazem para construir descrições adequadas. Então, eu não estou dizendo aqui para que você simplesmente lance um comando aleatório no ChatGPT, copie e colhe essa informação sem nenhum tipo de viés crítico. Se for para fazer isso, então eu sinto muito, a sua ocupação está prestes a ser totalmente automatizada e você vai perder a utilidade efetiva para a sua empresa. O que nos torna úteis e diferenciados é a capacidade de trazer a tecnologia como uma ferramenta de apoio para os processos e as rotinas de gestão, porque daí sim ela pode alavancar muito a nossa velocidade e produtividade. Então, você pode pesquisar várias fontes, como sites de referência para vagas, o catálogo da CBO, enfim, tem muitas bases que podem ser utilizadas como apoio para a construção de uma boa descrição. E é claro, você sempre deve também realizar entrevistas de campo para entender a particularidade, ou seja, se nós estivermos fazendo a descrição de um analista de negócios, por exemplo, o que o analista de negócios faz que é único na sua empresa, que não está disperso no mercado? Essa realidade, essa característica você tem que trazer e só quem pode dar essa cara é o analista de RH da organização. Mas a verdade é que o ChatGPT pode nos ajudar a avançar de uma forma bem mais rápida no processo de construção das descrições. Então eu vou compartilhar um pouco da minha tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar junto comigo o processo acontecendo de uma forma prática. Bora lá? Então vamos. Bom, aqui está a minha tela, a tela padrão do ChatGPT, já estou logado. E aí quando você começa o processo, eu vou dar um olá aqui para o nosso amigo, ele já está me perguntando no que ele pode me ajudar. Pois bem, eu quero que ele me ajude a fazer uma descrição. É muito importante que você dê comandos adequados, que você faça recortes adequados. Então aqui você poderia simplesmente dizer assim, olha, o que faz um analista de negócios? Quando eu lançar a pergunta, ele vai começar a dar uma descrição geral. Mas isso em si não resolve a minha necessidade para uma descrição de cargo, porque senão vai parecer, na verdade, que nós estamos fazendo aqui uma versão tecnológica do guia do estudante. E não é isso, nós temos que descrever um cargo para atuar dentro da empresa. Então aqui nós precisamos ser um pouco mais específicos, Ao invés de perguntar o que faz um analista, eu vou dar um comando, na verdade, para que ele liste uma série de atividades. Então aqui liste 10 atividades de um analista de negócios. Quando nós damos o comando mais ajustado, ele começa a trabalhar de uma forma mais adequada à nossa necessidade. Então aqui ele já começou a trazer descrições mais coerentes, itens que eu posso transportar para uma descrição. E isso pode ser bárbaro para nos trazer insights, porque algumas atividades, às vezes, o analista de RH, quando está descrevendo, ele tem dificuldade porque é um cargo novo na empresa e não existe muita clareza ainda do escopo do que esse profissional vai estar fazendo. Às vezes nós entrevistamos profissionais de referência, eles têm dificuldade para narrar as suas atividades e as suas rotinas, ficam presos de uma forma muito operacional. Então aqui eu consigo tirar vários insights e ideias que podem me ajudar a dar um direcionamento mais adequado
para a minha descrição. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho 10 atividades que eu posso utilizar como uma referência para a descrição de cargo, mas aqui, para quem é profissional que já conhece há algum tempo os trabalhos da Perfix, sabe que eu defendo muito o conceito de arquitetura de cargos. Nós temos que ser capazes de diferenciar um auxiliar de um assistente, de um analista, de um especialista. E é muito importante nós trabalharmos adequadamente os verbos que vêm para essa descrição. Então, os verbos nos ajudam a entender qual é o escopo da atribuição. Por quê? Se é um profissional de nível analista, eu espero encontrar verbos do tipo analisar informações, elaborar planos de ação, identificar situações, problema, propor melhorias, que é diferente de um assistente. Quando eu estou descrevendo um assistente, esse profissional normalmente vai ter atribuições com verbos mais simples, do tipo realizar lançamento de informações, compilar dados para análise pelo profissional superior, apoiar o processo de documentação para o superior hierárquico e assim por diante. Então os verbos são importantes e o ChatGPT não necessariamente sabe trabalhar com os verbos adequados. Então quando você olha esses casos, por exemplo aqui o nosso analista, poderia ser que ele tivesse trazido aqui na listagem verbos inadequados para esse nível. Se eu estivesse trabalhando um assistente de negócios ou um auxiliar, talvez as expressões que ele colocasse aqui para mim não fizessem tanto sentido. Então, como analista, como profissional, é importante que eu consiga avaliar essas atribuições e fazer correções atuando de uma forma realmente cirúrgica, técnica, consultiva. Mas olha o tempo que nós podemos ganhar utilizando essa ferramenta. Agora vejam, eu pedi num primeiro momento que ele me dissesse o que um analista faz, ele trouxe uma visão geral, um pouco condensada, até um pouco extensa. Depois ele listou 10 atividades. Eu poderia continuar perguntando quais são os conhecimentos, quais são as competências. Então, para que ele já nos dê uma resposta mais otimizada, é interessante que eu já consolide. Então, por exemplo, descreva o que faz um analista de negócios em 5 linhas, ou melhor, eu quero uma descrição sumária, eu vou pedir em 3 linhas. Depois, liste 10 atividades. Depois, liste 5 competências técnicas. Depois, corrigindo aqui o técnicas, não é? Técnicas. Depois, liste 5 competências comportamentais. Olha só. Agora ele vai me devolver uma informação muito mais estruturada, de uma forma muito mais organizada e lógica. E aqui eu já tenho todo um combo que eu posso utilizar para construir a minha descrição. Olha só, então não que necessariamente ele vai seguir a nossa ordem de uma forma perfeita. Aqui eu pedi uma descrição sumária em 3 linhas, ele me deu em 2, mas já está bem interessante a forma como ele consolidou isso. Ele está listando as atividades, depois na sequência ele vai listar competências, ele vai listar conhecimentos. E aí eu vou ter eixos básicos que compõem uma descrição de cargos bem elaborada, a missão do cargo, as atividades que ele deve desenvolver, os conhecimentos que ele precisa ter e as competências comportamentais. E agora, como analista, como eu vou atuar? De uma forma consultiva. E como é essa atuação consultiva? Pois bem, a atuação consultiva ela demanda que eu faça uma análise, então eu posso reescrever essa descrição sumária acrescentando alguns pontos que façam sentido para esse negócio. Como eu já comentei, dessas atividades eu posso reorganizar os verbos que estão inseridos, colocando de uma forma mais coerente com o nível de complexidade no qual esse profissional vai atuar. Com relação às competências técnicas, supondo que ele traga as competências corretas, eu preciso também definir qual é a proficiência nessa competência. Então eu preciso que ele domine a competência, que ele tenha um conhecimento avançado ou apenas conheça de uma forma superficial. Então eu estou atuando de uma forma consultiva dentro desse processo. Mas é inegável a capacidade que essa ferramenta tem de trazer insights poderosos. Vejam que ele está gerando aqui em alguns segundos para mim todo um conjunto de informações que talvez eu demorasse 1, 2 horas
pesquisando sites de vagas, referências, olhando a base do CBO, entre outras fontes. Aqui eu já tenho isso muito mais amadurecido. E se eu tenho uma certa experiência em descrição de cargos, eu consigo olhar e ter muita clareza se faz sentido ou não o que ele está trazendo. Então vejam que ele está realmente compondo de uma forma bastante competente um conjunto de informações para compor a minha descrição. Imagine que ele está atuando já no nível de um analista, e eu diria que esse analista aqui não é júnior não, ele já tem um nível pleno, já bastante interessante na forma como ele constrói. E eu poderia continuar interagindo com ele, fazendo perguntas ou pedindo que ele fizesse modificações, e ele estaria interagindo comigo. Mas olha, ele me deu um produto de base de boa qualidade para que eu comece a minha descrição de uma forma mais otimizada. Só que nós não precisamos trabalhar diretamente no próprio site do ChatGPT como estamos aqui. Nós podemos fazer esse processo diretamente no seu editor de texto. Olha só que interessante. Vou trocar a minha tela aqui por um segundo. Já deixei um documento em branco, eu não coloquei nenhuma formatação, não coloquei nenhum frufru aqui, tá? O documento em branco, preto e branco aqui, só para a gente trabalhar, mas eu quero mostrar que você pode coletar os dados aqui diretamente. Então eu estou utilizando a plataforma da Google Docs, que é gratuito, você tem acesso aí facilmente a essa ferramenta. Eu já instalei na guia de extensões a extensão do ChatGPT. Então o que você precisa ter? Uma chave API. Você vai entrar no site da OpenAI, que é a detentora da tecnologia do ChatGPT, você vai fazer o seu login, vai solicitar uma chave API, que é uma sequência de códigos única pertencente a você. Você vai ingressar no guia de extensões, ele vai perguntar qual é a sua API, quando você informar isso, ele já vai permitir que você faça esse plug. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a liberação das chaves API, no momento ela está em lista de espera, eles não têm capacidade para liberar para todos que estão solicitando. Então, você vai lá, solicita no seu cadastro a sua chave, espera um pouquinho, quando ela chegar, você consegue plugar e utilizar assim como eu estou fazendo aqui. Mas olha só que interessante, uma vez que ele está instalado aqui, eu apenas vou pedir para que ele faça a ativação, está em execução e olha só que interessante, ele abriu uma telinha aqui do lado do ChatGPT. Vou aumentar o zoom para melhorar aqui o nosso enquadramento. Então olha só, eu tenho aqui o meu cargo analista de negócios, atribuições, mas olha só o que eu vou fazer aqui. Vou tirar esse texto, vou buscar aqui o mesmo comando que eu dei no ChatGPT, vou copiar, vou trazer aqui e vou utilizar diretamente no prompt do Google Docs. O Google Docs ele vai ter algumas vantagens do ponto de vista de operação, porque ele permite que você faça alguns ajustes finos aqui. Você pode trabalhar a temperatura. A temperatura basicamente é o nível de criatividade que você permite que a IA manifeste. Você dá criatividade máxima para que ela trabalhe esse processo de criação, e 0, ela tende a ser totalmente mecânica dentro do que você está solicitando. Aqui eu não vou mexer no setup padrão, vou deixar da forma como está e vou dar uma ordem para que ele execute o comando da mesma forma como foi lá no site do ChatGPT. Vamos ver os resultados. Olha só, submeta. E olha só que interessante, ele me devolveu o texto. Ele fez o resumo, aqui deu certinho em 3 linhas, trouxe 10 atividades, trouxe as competências técnicas e trouxe as competências comportamentais. Aqui, para quem é mais ligado em questões tecnológicas e gosta da área, o ChatGPT ele tende a produzir textos um pouco diferentes a cada vez que você solicita. Mas não completamente, porque ele é uma IA que trabalha por processos determinísticos. Cara, se você curte esse lance, pesquisa um pouquinho aí, procura outros vídeos, a galera da tecnologia, você vai encontrar lá inteligências que trabalham com projetos determinísticos e não determinísticos. Ou pergunte para o próprio ChatGPT se ele é determinístico e peça para que ele te explique qual é a diferença. Basicamente ele é determinístico, embora tenha alguns elementos que dão nuances não determinísticas, talvez isso fique confuso, não se preocupe, mas ele vai devolver textos um pouquinho diferentes, mas eles vão ter sempre uma coerência, uma coesão bastante interessante. Então, meus amigos e minhas amigas, vejam que o ChatGPT plugado diretamente no meu editor de texto,
me deu a informação completa de uma descrição. Ele trouxe a descrição sumária, ele trouxe uma lista de 10 atividades, poderiam ser 15, poderiam ser 5, você lista quantas vocês quiserem. Ele me trouxe lista de competências técnicas e competências comportamentais. E eu já poderia começar a fazer o ajuste e edição diretamente no meu navegador, jogar outras perguntas e pedir para que ele fizesse essa complementação. Então você não precisa nem utilizar diretamente no site da OpenAI, você pode trabalhar diretamente no seu editor de texto. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? A mensagem aqui é que a tecnologia ela pode ser uma ferramenta, uma alavanca poderosa para ajudar no nosso trabalho. Mas nunca tenha preguiça de pensar. Não se limite a ser um copiador de informações transcrevendo os dados sem análise crítica. Porque como a própria OpenAI alerta e as outras empresas que fornecem serviços semelhantes de inteligência artificial também sempre frisam, está sujeita a erro. Então a sua capacidade, ser humano, de pensar e de fazer uma análise crítica sobre o que a inteligência artificial está trazendo, isso sim é insubstituível e não é automatizável. Torne-se um profissional valioso. Traga a tecnologia como uma ferramenta que vai potencializar a área onde você trabalha. Legal? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se fizer sentido, curtam, compartilhem com outras pessoas que podem se beneficiar desse material e nos acompanhem. Estamos sempre trazendo informações e novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima.